Gálatas, está quase acabando. Talvez mais uns 2 ou 3 sermões aí a gente termine. E hoje nós vamos retomar então, depois de uma pausa. Tivemos uma pausa para o dia do Fun Day. Depois eu viajei, o pastor Kleber pregou. E a semana passada o Diego pregou. Então vocês tiveram uma pausa de mim e de Gálatas. Então agora nós vamos retomar, tá bom? Vamos retomar. E nós vamos terminar o capítulo 4 que nós já começamos. Vamos terminar hoje o capítulo 4. E nesse trecho que nós vamos ler hoje, nós vamos ver hoje juntos, Paulo nos convida mais uma vez, de novo, again, para que a gente reflita sobre a liberdade que nós temos em Cristo Jesus pela fé. Ok? E em contraste com essa fé, nós vamos falar de novo sobre a escravidão da lei. Então, Paulo, de novo, faz um contraste entre livres em Cristo e escravos pela lei. Tá? E nós precisamos estar cientes que esse texto é um lembrete poderoso que a nossa salvação não está baseada na nossa própria justiça. A nossa salvação está baseada única e exclusivamente na graça de Deus, através da fé em Cristo Jesus. Amém? Então nós vamos examinar os principais pontos desse texto e ver como outros textos bíblicos também nos orientam dessa forma. E para isso nós vamos ler então Gálatas capítulo 4 e nós vamos ler dos versos 21 a 31. Gálatas capítulo 4, de 21 a 31. Por favor, abram suas Bíblias. Vamos lá então. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é a Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Amém? Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor pedindo discernimento do Teu Espírito Santo, entendimento que vem somente dEle, para que possamos entender essa questão toda sobre a graça e sobre a lei. Obrigado, porque foi pela graça somente que o Senhor nos alcançou, que o Senhor nos salvou e que o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque o Senhor não requer de nós vidas perfeitas. Obrigado porque o Senhor não requer de nós coisas, sacrifícios perfeitos. O Senhor requer de nós apenas fé e obediência. Que o Senhor trabalhe nos nossos corações. Eu te peço, Senhor Deus, para que possamos viver dessa maneira, na busca dessa santidade que o Senhor quer de nós. É no nome santo de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Então nós vamos ver aqui essa ilustração que Paulo fez, essa alegoria que Paulo usou para falar sobre Sara e Agar, uma escrava e outra livre, em contraste com aqueles que querem obedecer à lei, representados por Agar, e aqueles que são livres em Cristo Jesus, representados por Sara. Ok? Dos versos 21 a 23, que nós acabamos de ler, Paulo diz: digam-me vocês, olha aqui, Paulo chama eles para um debate. Fala aí alguma coisa para mim. Me diga, me responda. Digam-me vocês,
os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Promessa. Então, no texto, Paulo usa essa história de Abraão para ilustrar a diferença entre fé e lei. Sara, mulher livre, representa fé, enquanto Agar, serva, simboliza a lei. Abraão tentou cumprir a promessa de Deus por meio de quem? De Agar. Abraão tentou cumprir a promessa por meio de Agar, mas a verdadeira promessa estava com quem? Com Sara. Estava em Isaque e não em Ismael. Isso nos ensina que a liberdade e a herança espiritual verdadeira não vem por meio de merecimento, mas vem por meio da promessa que nos foi dada. Isso nos mostra que a nossa salvação, que a salvação que temos em Cristo, não vem de mim ou de nada que eu possa fazer, mas é de graça, pela graça, por meio da fé. O contexto histórico para entender essa alegoria é fundamental conhecer o texto. Nós precisamos conhecer a história. Vocês conhecem a história de Abraão, de Isaque e de Jacó, espero. Né? Eu espero que vocês saibam quem é Abraão. Ou vou ter que pregar aqui quem foi Abraão. Não precisa, né? Não precisa. Quem não sabe quem é Abraão, fica com a mão levantada depois da conversa. Aliás, com a mão baixada. Não levanta não, depois da conversa. Então nós precisamos conhecer a história de Abraão, mas principalmente o contexto dessa história. Abraão então foi chamado por Deus para sair da sua parentela e ir para um lugar onde Deus mesmo ia mostrar, e Deus faz a ele uma promessa, que ele seria pai de muitas nações, e Deus então faz essa aliança com ele, prometendo-lhe uma descendência incontável, amém? Eu já falei sobre isso, sobre essa descendência dele. No entanto, Abraão e Sara eram já avançados em idade, idosos, e não tinham filhos. Quando a promessa parecia improvável, Sara então sugeriu que Abraão tivesse um filho com a sua serva, o que era muito comum naquela época, tá? Era muito comum naquela época, por quê? Porque a ordem era, vai e procrie, faça filho. E para o homem daquela época, era como se fosse uma afronta de outros povos. Os outros povos afrontavam até aquele homem se ele não tivesse uma descendência. E para o homem era uma afronta não ter filhos. E para a mulher, em contrapartida, a mulher que não dava filhos era considerada uma imprestável. Ela não prestava para nada, porque a mulher naquela época era vista exatamente assim. Você é para dar filho para o seu marido. É para cuidar da casa e dar filho. Quantos? Quantos vier. Não tinha planejamento familiar, não. Vamos fazer 1 e 1 tá bom. 2 e olha lá. 3 e, oh meu Deus do céu, misericórdia. Não, era quantos viesse. Ok? E era assim. Então, veja, Deus dá a promessa para 2 idosos, Abraão já com quase 100 e Sara já com 90, e diz para eles, olha, vocês vão ter um filho. E Sara creu. Tudo bem que ela deu aquela risadinha, né, tal, mas ela creu na promessa. Só que aí o tempo passou e o filho não veio. E aí ela falou o seguinte, olha, assim como a gente faz às vezes, vamos fazer o seguinte, eu vou ajudar Deus. Porque eu acho que ele está meio difícil para ele cumprir a promessa na minha vida. Porque eu acho que Deus não é suficiente. Deus, ele precisa de uma ajudinha minha, então eu vou dar um empurrãozinho. Eu vou fazer meu marido pecar. Não que era pecado que ele fizesse o filho com a serva, mas era pecado duvidar do que Deus poderia fazer. Então eu vou fazer meu marido pecar. Primeiro peco eu, porque já o pecado já nasceu aqui. E aí eu faço meu marido pecar também, porque aí não fica igual, né? Pelo menos não é só eu, não é só ele que peca. Alguém fez isso lá no Éden, lembra? Pois é. Olha aí como tudo começou. Não é verdade? Mas aí, ela então fala com Abraão, Abraão concorda e teve esse filho chamado Ismael. No entanto, essa não era a herança que Deus havia prometido. O verdadeiro herdeiro viria por meio de Sara. E esse herdeiro se chamaria Isaque.
Então, essa representação, Sara representa a fé e é identificada como, no texto diz, mulher livre, assim como nós somos livres através de Cristo. Lembra-se? Mulher livre. Ela era a verdadeira esposa de Abraão e a mulher de fé, que estava de início confiante na promessa de Deus. Embora a realização dessa promessa parecesse impossível aos olhos dos homens. Tem alguma coisa que parece impossível aí para você? Tem alguma coisa que parece impossível para a gente? Claro que tem. O Senhor Jesus mesmo disse isso, né? Mas o que parece impossível para você, como por exemplo um camelo passar pelo buraco de uma agulha, para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Então a fé de Sara é destacada como o meio pelo qual as promessas de Deus deveriam ser cumpridas. Ou a promessa, nesse caso, deveria ser cumprida. Agar, por outro lado, é retratada como serva ou escrava. Ela simboliza a lei. Ela representa a tentativa de Abraão de alcançar a promessa de Deus por meio dos seus próprios esforços. A tentativa de Abraão e Sara realizar a promessa através de meios humanos. Ao invés de fé em Deus, que muitas vezes nós também não temos, é para nós um lembrete que nós podemos ser facilmente inclinados a buscar favorecimento de Deus pelos nossos próprios méritos. Haja visto alguns lugares onde você vê as pessoas fazendo jejum, fazendo relógio de oração, fazendo isso ou aquilo, para quê? Para que Deus os conceda algo. Pastor Hernandes Dias Lopes diz muito bem, que ele diz que quando nós fazemos jejum, nós temos fome de Deus. Nós fazemos jejum para nos aproximar de Deus, não para obtermos algo dele. Não é errado que você ore a respeito de algo, isso, eu não estou dizendo isso. O que é errado é você querer fazer barganha com Deus nesse sentido. Olha, eu vou fazer, mas você tem que me dar. O problema é que quando eu faço isso e Deus não dá, adivinha? Eu me frustro. Culpa Deus. Culpa é sua, Deus. Olha, eu fiz tudo certinho, eu jejuei, não comi chocolate, não bebi café, não comi doce, né? Não comi gordura, fiquei magrinho. Segurei, mordi minha língua, não falei mal de ninguém. E o Senhor não me dá? É exatamente assim que Abraão fez. É como se Abraão estivesse dizendo para Deus, como se nós estivéssemos dizendo para Deus: olha, eu faço. O papel do Senhor é só abençoar. É ou não é? É assim que nós fazemos. Então, o contraste aqui entre fé e lei, essa alegoria que era muito comum para os judeus, por isso que Paulo usa essa alegoria, porque quando eu uso uma alegoria, quando eu uso uma ilustração, quando eu quero colocar um ponto, quando eu quero provar um ponto, falo, olha, por exemplo, vou te usar um exemplo para que você entenda. Se você não entendeu, desenho. Né, como dizem hoje, quer entender o que é que eu desenho? Né? Então é isso que Paulo está dizendo. Vocês entenderam o que é que eu desenho? Né? E Deus fala isso para a gente hoje. Você entendeu o que é que o pai desenha, filha? O que é que a mãe desenha? Duvido que vocês não falam isso para você. Fala, eu sei que fala. Ainda mais seu pai que gosta de desenhar. Né? E é isso mesmo. Muitas vezes nós somos assim, adolescentes ou pré-adolescentes. Quantos anos você está mesmo? Você já é adolescente. Jesus Cristo. Desculpa. Que Deus te ajude, irmãos. Né? Né? Porque nós somos assim muitas vezes. Deus vira para a gente e fala, rapaz, quer que eu desenhe? Porque adolescente, qual é uma coisa que adolescente mais faz? Ou mais diz? Eu sei. Eu sei, pai. Eu sei, mãe. Mamãe, mas você não sei o que. Eu sei. Mamãe, eu sei. Mas você sabe o que você não faz? Não é acerca de você o sermão aqui hoje, mas ninguém mandou você sentar aqui na minha frente. Mas é verdade. E nós somos esses adolescentes com Deus. Deus, o nosso Pai Celestial, olha para a gente e fala para a gente o que a gente tem que fazer. Certo? Não precisa ninguém, não precisa nenhuma profetada não para falar o que você tem que fazer. Está aqui, ó. Está aqui, ó. E tem o Espírito Santo que ainda nos confirma isso. E a gente vira e fala para Deus, eu sei. Eu sei, mas não faço. Eu sei, mas não faço.
Então a lei, ela representa Agar, ela representa esse nosso esforço na tentativa de alcançar justiça pelos nossos méritos. No entanto, a lei apenas revela quem eu sou. A lei apenas revela quem você é. A lei apenas revela que a nossa salvação depende única e exclusivamente da graça de Deus. Por quê? Porque você se lembra da lei? Paulo está dizendo, vocês conhecem a lei, será que vocês não leem? Será que vocês não entenderam? Se você leu a lei e você entendeu a lei, você deve entender também que você precisa de alguém para te salvar, porque você não pode se salvar. Por quê? Porque você é falho, eu sou falho, nós não conseguimos cumprir a lei. E é isso que Paulo está dizendo, vocês são irmãos, vocês são judeus, vocês conhecem. E vocês sabem que vocês não podem cumprir a lei em sua totalidade. É isso que Paulo está dizendo. Isso é, portanto, uma lembrança, de novo, que a nossa salvação não é conquistada por nossos próprios méritos. Nós precisamos entender isso. Assim como Sara confiou na promessa, nós também devemos confiar nas promessas, mesmo que demore. Mesmo que demore. E outra coisa, não inventa promessa não, hein? Não vai falar que Deus prometeu o que a Bíblia não prometeu. Não diga que Deus te prometeu alguma coisa que não está na Bíblia. Uma coisa é umas coisas são as promessas de Deus, outras coisas são as coisas que você quer, que eu quero. São coisas diferentes, né? E já disse alguém que Deus não dá o que eu quero, Deus dá o que eu preciso. E muitas vezes o Deus dando o que eu preciso não é aquilo que eu quero. E muitas vezes Deus dando o que eu preciso não é aquilo que eu gosto. E aí você vai formulando aí, usa essa alegoria para pensar. Certo? Então, a primeira coisa que o texto nos mostra é essa alegoria entre Sara e Agar para representar liberdade e escravidão. Fé e esforço próprio. Vamos dizer assim, vamos colocar dessa maneira. Segunda coisa, Paulo então começa a falar sobre a escravidão da lei, dos versos 24 a 27. Paulo diz, isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam duas alianças. Lembram das duas alianças? Lembra? Nós já estudamos isso 1 ano com o pastor Kleber. A primeira aliança e a segunda aliança. A primeira aliança de Deus com o povo, a segunda aliança de Cristo conosco. Lembra? Nós estudamos isso. Então isso é usado aqui como uma ilustração. E essas mulheres representam essas duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que aquela que tem marido. Então, no verso 24, Paulo enfatiza que a lei é um modelo para a escravidão. Sob a lei, nós estamos condenados, certo? E lembram-se que era exatamente o que aqueles crentes que estavam infiltrando as igrejas na Galácia estavam trazendo de volta. Basicamente, para vocês se lembrarem dessas coisas todas, eu vou aqui estar citando, mas vocês têm que voltar lá no capítulo 1, lá no capítulo 2, para vocês entenderem. Quem perdeu, volte lá, está tudo no YouTube, tá bom? Mas lembre-se, o lembrete aqui é, lembre-se, o que Paulo estava rebatendo? Os falsos ensinamentos. O que eram os falsos ensinamentos? O problema não estava vindo de fora da igreja, não era o ataque de fora, o problema estava dentro da igreja. Pessoas, hereges, estavam se levantando e ensinando um outro evangelho, segundo Paulo. E Paulo diz que se um anjo descer do céu, ou se alguém se levantar entre vocês e pregar um outro evangelho, que esse seja anátema, que seja amaldiçoado. E Paulo chama eles de insensatos. Vocês estão doidos se vocês estiverem crendo no outro evangelho. Porque não foi esse o evangelho que eu lhes ensinei.
Eu lhes ensinei o evangelho da graça. E essas pessoas estão vindo aqui, esses judaizantes estão se convertendo e dizendo para vocês que não, que a fé somente não basta, que você precisa fazer algumas coisas para ser aceito por Deus. Ou seja, você já é salvo, mas quer alguma coisa a mais para a sua salvação. Você está dizendo, de certa forma, que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi suficiente. Você está negando a cruz de Cristo. Quando você quer colocar outras coisas à sua salvação, quando você quer adicionar alguma coisa a não ser Cristo, você está simplesmente negando a Cristo. Porque você está dizendo para Ele, você não é suficiente na minha vida. O que você fez não é suficiente para me salvar. E por isso, tanto Paulo quanto eu, quanto o pastor Kleber, ficamos indignados quando nós escutamos essas coisas. Por quê? Porque nós precisamos entender que a nossa salvação é única e exclusivamente por meio de Cristo. A lei, ela revela a nossa necessidade de um Salvador. Nenhum esforço humano pode nos redimir, amém? De novo, a lei, ela simplesmente aponta para Cristo. Então a lei não é ruim. O problema é quando nós estamos escravos da lei por meio dessas coisas. Então a lei, ela diz para você e para mim, olhe, você não é perfeito, você precisa de alguém para te justificar, você precisa de alguém para te salvar, e esse alguém é Cristo, olhe para Ele. É isso que a lei faz. Então, quando Cristo foi confrontado, Ele disse, opa, peraí, aqui eu estou parafraseando, Ele disse, oi, eu não estou abolindo a lei, eu estou cumprindo toda a lei, para que através de mim você também possa cumprir. É isso que Cristo está dizendo. Eu não estou abolindo, eu vim para cumprir a lei. Por quê? Porque está escrito que o Cordeiro de Deus, aquele que viria, o Messias, o Salvador do mundo, viria cumprir todas as leis. E Ele, somente Ele, foi e é e sempre será o único perfeito. E foi essa perfeição que nos fez perfeitos diante de Deus. E essa perfeição está aqui, entre aspas, tá? Por quê? Porque por causa da perfeição dele, nós somos aceitos pelo Pai. Então, a lei, ela primeiro veio para revelar o caráter de Deus, amém? Ela veio para revelar o caráter de Deus. A lei, ela reflete a natureza santa e justa de Deus. Veja, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, amém, Ele é mesmo. Mas Deus também é santo e justo. Nós não podemos esquecer dessas coisas. De novo, nós também estudamos sobre os atributos de Deus, lembram-se? Deus é amor, amém por isso, mas Deus também é santo e Deus é justo. Então, ao refletir essa natureza santa e justa de Deus, ela nos fornece então um padrão para a humanidade. Tem um padrão que nós precisamos viver, e esse padrão é um padrão moral. É por isso que eu sei que roubar não pode, que matar não pode, que prostituir não pode, que várias coisas não podem. Essa é a lei moral de Deus, esse é o padrão de Deus para a humanidade. Outra coisa que a lei nos mostra é a necessidade de santificação. A lei, ela evidencia a santidade de Deus e expõe a natureza pecaminosa do ser humano. Ela nos revela a incapacidade de viver conforme os padrões de Deus. Tem alguém aqui capaz de viver conforme os padrões de Deus? Tem alguém? Não tem. Não tem. E outra coisa que a lei faz, de novo, repito, é apontar para Cristo. Então a lei revela o caráter, a lei mostra a necessidade de santificação e a lei aponta para Cristo. A lei servia como uma sombra ou uma figura que apontava para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Ele veio cumprir e se oferecer em sacrifício para a salvação daquele que nele crê. Lembram-se, a antiga aliança. Eu mando, vocês obedecem. Quer ser abençoado? Me obedeça. E eu sei que vocês vão pecar, então todo ano vocês têm que vir fazer sacrifício. Todo ano, vem aqui, vem fazer sacrifício. Por quê? Porque não tinha como
ser de uma vez por todas, porque Deus sabia, Deus conhecia o coração humano, conhece o coração humano. Mas Ele já estava preparando o caminho para Cristo, aquele que viria para o sacrifício de uma vez por todas, para o sacrifício único e derradeiro. Ele é o Cordeiro Imaculado de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é. E Paulo também fala da incapacidade da lei como o modelo de escravidão. Ela se tornou uma espécie de tutor, nós já vimos isso também em Gálatas, ou um guia para nos mostrar que nós dependemos de alguém para nos salvar. Romanos 3,20 nos diz, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Se a lei nos aponta e diz que eu sou pecador, como é que eu posso me considerar justo perante a lei? Se a lei está me dizendo, você está errado, como é que eu posso dizer que eu estou certo? E aí nós entramos no nosso dilema, né? Você fez errado. Sim, mas eu tenho uma justificativa para isso. Você está errado. Eu sei. Mas eu tenho uma justificativa para o meu erro. Nós sempre temos, não é verdade? Nós sempre justificamos os nossos erros. Quem aqui nunca? Você está errado, você fez errado, sabe que está errado, mas você não quer assumir o erro. Eu não gosto de assumir o erro. Eu não gosto de pedir perdão. Eu não gosto de estar errado. Então, o que eu faço? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quero. Né? Ponho a culpa no outro, nas circunstâncias, nas coisas e assim por diante. E Paulo está falando exatamente isso. Bom, se você conhece a lei, se você leu a lei, você sabe que você é culpado. Você sabe que você não é justo. E Paulo chama eles para esse debate. Você conhece a lei? Você está dizendo que se você diz que conhece a lei, é porque você leu a lei, correto? Então me diz, como é que você pode se declarar justo olhando para a lei? Se comparando com a lei? É impossível. Impossível. A lei, em vez de trazer salvação, ela revela os pecados e a nossa necessidade desesperada de redenção. E quem é que nos redime? É o nosso Senhor. É o nosso Senhor. Ela nos coloca sobre condenação. E ela nos aponta e nos mostra essa necessidade de um Salvador. A lei direciona a conhecermos que somos pecadores e que não podemos nos salvar. Ela nos impulsiona a procurar desesperadamente por algo ou alguém que nos salve. Inconscientemente, nós fazemos essas coisas. Conscientemente nós buscamos a Cristo, inconscientemente nós queremos algo para nos redimir. Quando eu conheço a Cristo, eu sei para onde eu vou e eu sei de onde vem. Quando eu não conheço, eu busco em todas as coisas. Esse é o problema. Nós já vimos isso, Gálatas 3, verso 24 e 25. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Por quê? Porque agora somos livres. Somos livres. Jesus Cristo é o único que viveu uma vida perfeitamente justa. Cumpriu toda a lei, em todos os aspectos, e se ofereceu, de novo, se ofereceu como sacrifício vivo pelos nossos pecados. Onde? Na cruz do Calvário. Ao confiarmos, ao termos fé em Cristo Jesus e na sua obra redentora, nós então somos libertos da escravidão da lei, libertos da escravidão do pecado, libertos das amarras de Satanás. Porque em Cristo somos livres, sem Cristo somos escravos. De quem? Da lei, somos escravos do pecado, somos escravos do diabo. Não tem meio termo. Você não está meio amarrado, você não pode estar meio preso. Já viu alguém meio preso? Quer dizer, no Brasil tem, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá. Mas você já viu de verdade alguém meio preso? Metade do corpo para a cela e metade para fora? Não tem ninguém meio preso. Você já viu alguém meio amarrado? Não. Você já viu alguém
Eu ia falar, agora já vi alguém meio livre, eu já falei, no Brasil tem, mas tudo bem. Pior que eu não posso nem usar mais essas coisas, pastor Cleber, porque não dá mais. Não dá. Mas não existe nesse assunto, com Cristo, vamos dizer assim agora, com Cristo não tem meio termo. Ou você é livre nele, ou você não é. Ponto final. Você não é meio livre em Cristo. Cristo te liberta de uma vez por todas. Assim como sem Cristo você está preso, amarrado e escravo de uma vez por todas. Não existe meio termo aqui. E aí Paulo vai falar dessa liberdade que nós temos em Cristo, dos versos 28 a 31. Paulo chama atenção para essa liberdade que nós temos, dizendo: vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Nesses versículos, Paulo destaca que nós somos filhos da promessa. Da promessa. Assim como Isaac foi. Através de Cristo e através da fé em Cristo, nós nos tornamos o quê? Herdeiros da promessa em Abraão. Lembra-se? Por meio de Cristo nós nos tornamos filhos de Abraão. Por quê? Porque nós somos adotados à família de Deus através do Senhor Jesus. E adivinha quem está na genealogia de Cristo? Abraão. Abraão está lá. Então, uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos filhos espirituais de Abraão. Nós também somos coparticipantes dessa promessa, co-herdeiros dessa promessa em Cristo Jesus. Nós somos libertos da condenação da lei e adotados como filho de Deus. Não somos mais escravos. Nós, em Cristo, não somos mais escravos. Filhos da promessa. Assim como Isaac foi. Isaac foi o filho da promessa feita por Deus a Abraão. E a sua concepção foi resultado da intervenção de quem? Do próprio Deus. Assim como a nossa salvação só foi possível por conta de quem? Do próprio Deus. Do próprio Deus. Nós somos adotados, não somos mais escravos, somos livres. E essa promessa é de uma descendência numerosa que se cumpriu na vida de Isaac. E Paulo faz uma conexão entre Isaac e os crentes em Cristo Jesus. Romanos 4, 13 e 14 diz: não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Veja, e Abraão é chamado pai da fé. Pois os que vivem pela lei são herdeiros, e a fé não tem valor, e a promessa seria inútil se fosse assim. Correto? Assim como Isaac foi filho da promessa, nós também somos herdeiros dessa mesma promessa feita em Abraão, através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. Somos então incluídos na família de Deus e recebemos todas as bênçãos e benefícios que vêm com essa filiação. Você que tem filhos, você entende isso. Você que é filho, você entende isso. Tudo que é do seu pai é seu. Tudo que é seu é do seu filho. Estou falando aqui de uma família saudável, tá? Estou falando de uma família saudável. Tudo que é do seu filho, olha, tudo que é seu é do seu filho. Tudo que é do seu pai é seu. Uma família saudável é assim. É assim que deveria ser. Então, nós temos esses benefícios. E nós, como adotados, nós não somos filhos naturais, nós somos filhos espirituais, porque fomos adotados. E Deus não fez como fazemos hoje. Quando você vai adotar uma criança, hoje você tem um catálogo. Se você quiser adotar uma criança, você tem um catálogo, você vai escolher a criança que você quer. Parecida comigo, com meu cabelo, com o olho meio castanho, meio branquinho, né? Porque também se eu adotar um loiro do olho verde, vai ficar meio difícil, vai ficar meio feio o negócio, como é que vai fazer, tá. Por quê? Porque nós olhamos essas coisas. E não diga que você não faz, porque você faz, porque eu faço. Todo mundo faz. Mas Deus, Ele não olhou assim para mim, para você. Deus, Ele olhou com olhos de misericórdia. Ele olhou e nos salvou ainda pecadores.
e nos entregou e nos enviou Cristo. Entende? Então essa filiação, essa adoção que nós recebemos, não foi porque eu sou bonitinho, não foi porque eu sou loirinho do olho verde, não foi porque eu sou pretinho, do cabelo ruim, não sou nada disso, nada. Ele nos adotou pela graça. Isso é misericórdia pura das nossas vidas. Veja o que diz Efésios 1:11. Nele, quem? Em Cristo. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Irmãos, sabe para que você é salvo? Sabe para que eu sou salvo? Não é para ser feliz, nem para ficar rico, nem tampouco para desfrutar das coisas boas da vida. Nós somos salvos para o louvor e a glória do nosso Deus. Para isso nós somos salvos. Ser feliz, conquistar coisas, isso são benefícios que Ele nos dá pela graça também. Agora, nós somos salvos com um propósito, para o louvor e glória dele mesmo. E nós somos salvos com um trabalho a fazer: ide e pregai o evangelho a todas as nações. Possamos fazer essas coisas. Nós somos libertos da condenação. Romanos 8:1-2 diz: portanto, agora já não é condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Para nós, crentes, só existe morte no corpo, não existe morte eterna. Então, para nós não existe morte, para nós só existe vida. Porque em Cristo nós somos libertos do poder da morte, porque Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou, e assim como Ele ressuscitou, Ele também ressuscitará os seus. Já pensou nisso? Já pensou se fosse pela lei? A gente estava tudo lascado. Está tudo lascado. Graças a Deus que não é. Nós é que julgamos. E nós julgamos, nós queremos matar mesmo. Não é só prender não. Se tem gente que não puder, nós matava. Porque a gente é ruim, a gente é mau também. Lembra do menininho que falava? A gente é mau, a gente julga mesmo. Mas graças a Deus que não é por isso. E essa filiação que nós recebemos é uma coisa extraordinária, porque ela nos faz parte da família de Deus. Isso aqui, família de Deus. Nós pertencemos a Ele. É por isso que nós nos chamamos um ao outro de irmão e irmã. Em quem? Em Cristo Jesus. Nós não somos irmãos de sangue, mas muitas vezes nós nos amamos mais do que nós amamos nossos irmãos de sangue. Por quê? Porque esse amor não vem de nós. Nós nos preocupamos muito mais, às vezes, um com o outro, do que nós nos preocupamos com a nossa família no Brasil. Às vezes a gente até esquece que eles estão lá. Por quê? Porque isso não vem de nós. Isso vem do próprio Deus. É Ele quem atua em nós, é através do Espírito Santo dEle que atua em nós, que nós temos condições de viver assim. E dizendo isso, eu não estou dizendo que nós não nos preocupamos com os que nós amamos, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que por causa disso, por causa da comunidade dos santos, por causa da igreja reunida aqui neste lugar, é que nós conseguimos fazer essas coisas. É por isso que eu digo para vocês, eu sozinho na minha casa não posso e não sou igreja. Eu não posso ser igreja sozinho na minha casa. Sozinho na minha casa, eu sou um crente sozinho na minha casa. Não estou dizendo que você não é salvo se você não vem na igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que se você é verdadeiramente um salvo, você deve sentir a necessidade de estar na igreja. Por quê? Porque a Bíblia nos diz isso. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz isso, que nós devemos estar juntos. Porque Jesus, quando voltar, Ele vai buscar quem? A igreja.
A igreja. E quem é a igreja? O corpo de Cristo. Deus não vai buscar... Deus, Jesus, tá? Ele não vai buscar um braço. Ele não vai buscar uma perna e nem uma cabeça. Ele vai buscar o corpo. O corpo. Então, irmãos, que nós possamos pensar nessas coisas. Romanos 8,15 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, para temerem, mas receberam o espírito que nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos adotados pelo Pai através do Filho e recebemos o Espírito. Somos selados pelo Espírito Santo do Senhor. Para terminar, John Stott, quando ele fala sobre essas duas alianças que nós estamos falando aqui hoje, a aliança da lei e a aliança no sangue de Cristo, ele esclarece de forma... Eu poderia ter lido antes, que eu já tinha feito meu sermão, e vocês iam embora para casa mais cedo, mas eu gosto de torturar vocês, então eu deixei para o final. Ele diz o seguinte, John Stott, falando acerca disso, ele diz o seguinte: a liberdade da fé ou a escravidão da lei? É impossível entender a Bíblia sem entender as duas alianças. Afinal, nossa Bíblia está dividida no meio, em 2 testamentos, o Antigo e o Novo, apresentando as duas alianças, a antiga e a nova. Uma aliança é um acordo solene entre Deus e os homens, por meio do qual Ele os transforma em seu povo e promete ser o seu Deus. Deus estabeleceu a antiga aliança por meio de Moisés e a nova aliança por intermédio de Cristo, cujo sangue a ratificou. A antiga aliança mosaica fundamentava-se na lei, mas a nova aliança cristã, figurada em Abraão e profetizada por Jeremias, fundamenta-se em promessas, em Cristo. Na lei, Deus colocou responsabilidade sobre as pessoas e disse: vá, faça. Na promessa, Deus assume Ele próprio a responsabilidade, dizendo: eu faço. Eu faço. Não é nada acerca de você, é acerca de mim. Não há nada que você possa fazer agora. Acabou. Agora eu faço. E isso é graça. Isso é graça. Irmãos, que essa mensagem aos Gálatas seja um divisor de água nas nossas vidas de uma vez por todas, para nós entendermos essas coisas. Que a nossa liberdade, que a nossa salvação, que a nossa vida, que essa vida plena que nós tanto queremos, nós só encontramos em Cristo Jesus. Somente Ele pode nos dar. A graça de Deus, recebida pela fé através do Filho, é o fundamento, é o alicerce da nossa salvação. A nossa justiça não é suficiente. Nós somos salvos pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Nós não devemos nos submeter novamente à escravidão da lei, mas nós devemos abraçar essa liberdade que temos em Cristo Jesus. E essa liberdade não pode ser confundida. Nós somos livres para não pecar. Nós somos livres das amarras do pecado. Nós somos livres em Cristo para não pecar. É o Espírito Santo atuando em mim que me afasta dessas coisas. Amém? É o Espírito Santo atuando em mim que me tira dessas coisas. Quando eu estou fraco espiritualmente falando, a quem é que eu apelo? Aos meus ouvidos, ao meu coração, à minha mente, ou eu vou para quem pode resolver todas as coisas? Quem eu tenho sido quando eu estou com problemas? Eu tenho sido Sara, que foi buscar a solução? Quem eu tenho sido? Depois ela entendeu, mas houve um preço muito caro a ser pago.
Quem é que nós temos sido? Nós temos sido filho de quem agora? Da escrava, da escravidão ou da livre? De quem nós somos herdeiros? Nós somos herdeiros do pecado? Ou nós somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus? Herdeiros da promessa. Irmãos, se você ainda não entendeu o que Cristo fez na cruz do Calvário, fale comigo. Fale com o pastor Kleber no final do culto, mas não saia daqui sem entender isso. E falando de nova aliança, hoje nós vamos exatamente nos lembrar dessa nova aliança. Então nós possamos viver como filhos da promessa, desfrutando dessa liberdade em Cristo Jesus, e de sermos amados e aceitos pelo nosso Deus, através da fé. Amém? Rafa, pode parar a transmissão, por favor? Nós vamos